Eu convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho a qual escreveu São João, capítulo 3, versículo 14 ao 16. João capítulo 3, versículos 14 ao 16. Os irmãos puderem ficar de pé, para esticar as pernas, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, nós estamos nessa noite, é um dia muito especial para todos nós. Eu creio que também é um dia muito especial para os irmãos que estão aqui, que foram batizados nas águas, desceram as águas batismais neste sábado. Eu coloquei ali no grupo, um dos grupos, o cartaz do culto de Santa Ceia. Aí um dos irmãos que se batizaram disse: eita, eu estou contando as horas. Eu estou contando as horas porque eu quero tomar ceia pela primeira vez, né? Mostrando o seu desejo de participar pela primeira vez da ceia do Senhor. Amados irmãos, é um privilégio poder estar nessa mesa, fazendo parte do corpo, como membro. Nós observamos o próprio Jesus, ele nem precisava, porque Jesus ele não tinha pecado, mas ele se batizou para cumprir e para nos dar exemplo. Nós acabamos de fazer uma leitura das palavras de Jesus aqui no capítulo 3, versículo 14 de João, onde o próprio Jesus disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Repita assim comigo: Jesus, o único escape. Amados irmãos, nessa semana que nos antecedeu, a Semana Santa, muitas pessoas estavam aí. Alguns deixaram de fazer algumas coisas durante 2 dias, porque estava cumprindo a Semana Santa. Mas quando chegou no sábado de aleluia, esqueceu de tudo que tinha feito, deixado de fazer nos 2 últimos dias. Mas nós observamos, aprendemos diferente. O nosso Cristo, que foi levantado naquela cruz, no alto do Gólgota, para se cumprir a palavra do Senhor. Nós observamos que o próprio Jesus disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto. O povo de Israel, depois de tudo que Deus já tinha feito na vida deles, tirado das mãos de Faraó, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez muitos milagres ali, colocando aquela nuvem para protegê-lo, para orientá-lo. Depois de tudo que Deus tinha feito isso com eles, o cuidado com a alimentação, as codornas, o maná que eles se alimentavam,
E agora o povo estava reunido mais uma vez para blasfemar, para criticar, tanto de Deus quanto de Moisés. Olhar para trás, olhar para o passado. E nós estamos numa caminhada que a gente tem que estar olhando para frente, para o alvo, olhar para a cruz, olhar para o Gólgota. Esse é o nosso objetivo. E começou a olhar para trás. Nós observamos aqui, tirá-lo. Amados irmãos, nós estamos numa caminhada e nós devemos reconhecer que ainda que nós tenhamos ou estejamos passando algumas lutas, alguns obstáculos, alguns desafios, mas não vale a pena voltar atrás. Vale a pena continuar andando na presença do Senhor. O testemunho público que os irmãos que estão aqui fizeram sábado foram justamente esse. Nós estamos determinados a estamos aqui dando um testemunho público que nós queremos verdadeiramente, estamos aqui dispostos a viver exclusivamente para Deus, estar prontos para olhar para frente, mas o povo estava olhando para trás. E quando começaram a olhar, eles começaram a morrer. Nós observamos que eles tiveram que reconhecer, eles tiveram que se arrepender, para que Deus desse um escape. Deus, grande em misericórdia, grande em graça, quando Ele encontra um homem com o coração verdadeiramente arrependido, disposto a voltar atrás, disposto a continuar a sua caminhada, Ele dá o escape. Mas observe que lá no deserto, eles estavam sendo mordidos de cobra. E o que Deus diz para Moisés? Moisés, faça uma serpente, empedura ela e coloca num local alto, e todos aqueles que forem picados de uma serpente, para eles não morrerem, eles olham na direção da serpente. O sol batia naquele metal, brilhava, e eles olhavam aquele brilho, estava ali em formato de serpente, estavam num local alto, e as pessoas que estavam mordidas ficavam automaticamente curadas. Nós observamos que ali no deserto, assim como Moisés levantou a serpente que foi levantada no deserto representava o único escape físico, a solução para a cura física, o único escape. Ou eles olhavam para a serpente, ou eles iriam morrer do veneno da serpente. Mas nós observamos aqui que o próprio Jesus, ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós observamos que Jesus está falando dele mesmo. Assim como aquela serpente estava lá para curar fisicamente, Jesus precisava ser colocado naquela cruz e ser levado para o Gólgota, para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Aquela serpente simbolizava a única solução para a cura física. Agora nós temos Cristo que foi levado no Gólgota, e Ele é o nosso único escape espiritual para a nossa cura espiritual. A serpente do deserto simbolizava a cura física. Cristo simboliza a cura espiritual para todos os homens. E nós estamos aqui por causa disso, porque um dia nós olhamos não para a serpente. Hoje nós não precisamos fazer serpente de bronze. Hoje nós não precisamos colocar serpente em cima num local, num madeiro, num local alto, para que os irmãos possam olhar. Hoje nós não precisamos disso. Hoje nós só precisamos olhar para Jesus. Então pastor, então coloca aqui uma cruz
e coloca Jesus pregado aqui para a gente olhar para Jesus pregado na cruz. Nós não precisamos olhar para Jesus pregado, aquela figura esquelética, aquela figura feia, que não é o nosso Jesus que foi colocado, que eles adoram por aí. O nosso Jesus é lindo, é maravilhoso. A Bíblia nos diz que Ele é o Cordeiro perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele foi levado, colocado no Gólgota, colocado na cruz, mas Ele não está mais na cruz. Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está na cruz. É por isso que a gente não anda com aquele crucifixo, com Jesus grudado na cruz, porque o nosso Jesus, Ele já ressuscitou. No terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele é o único escape para a cura espiritual do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está doente espiritualmente, o remédio é Jesus. Quem está doente na alma, o remédio é Jesus. Quem está doente fisicamente ou qualquer tipo de enfermidade espiritual, o remédio é Jesus. Jesus, Ele cura de todos os males que o homem pode ser contaminado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o antídoto para que nós possamos viver uma vida sadia. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem gente doente, eu quero te dizer uma coisa: se é doença física, Jesus cura. Se é doença física, agora doença espiritual, o crente com Jesus, o crente que já bebeu da água, ele disse para a mulher samaritana: se beber da água que eu te der. O crente que já bebeu da água, o crente que já comeu do pão, ele diz: eu sou o pão da vida. O crente que já se alimentou, o crente que já olhou para a cruz, já olhou para o Calvário. O crente é um crente. Ele pode estar doente fisicamente, mas espiritualmente ele está sadio, ele está sarado, ele está bom. Ainda que a carcaça exterior se corrompa, mas por dentro ele continua sadio, curado e bom. E aqui nessa noite eu quero saber, nesse culto de Santa Ceia, se tem aqui crente sadio, que ainda tem força para abrir a sua boca e glorificar o Senhor. Agora, se você não tem mais força, precisa beber do antídoto. Se não tem mais força, precisa beber do antídoto. Se não tem mais força, precisa beber do antídoto. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa beber do antídoto, senão fica com a boca fechada, com a cara de limão, como se estivesse lá no mundo. Mas nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós um dia olhamos para o alto. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem já olhou, só quem já olhou, só quem já olhou, só quem já olhou para o alto, para o Gólgota. Louvado seja o nome do Senhor. Senão, você precisa receber cura espiritual nessa noite. Aleluia. Aquela serpente só curava fisicamente, mas Jesus, Ele cura o espírito, Ele cura a alma e Ele cura o corpo. Aquela serpente só garantia alguns dias de vida a mais aqui na terra. Todos depois morreram, mas Jesus Cristo, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que esteja morto, Ele diz lá no capítulo 11, viverá. E a vida que Ele nos dá é vida em abundância, é vida eterna. Essa carcaça vai voltar para o pó, mas nós que já bebemos da água, que já olhamos para Cristo, que já temos Ele no nosso coração, a morte não é capaz de matar um crente. Quando os irmãos desceram as águas, eles estão dizendo: eu estou disposto a morrer para este mundo velho, porque eu quero viver eternamente para Jesus. Eu quero viver eternamente para Jesus. Estou determinado. Eu já reconheço que esse mundo não presta, que o mundo não presta, que o diabo não presta, que as coisas carnais não prestam. Eu estou determinado a viver exclusivamente para Jesus.
Aleluia. Pastor, é porque tem gente que não tem medo de se batizar? É porque ainda tem medo de viver exclusivamente para Jesus. Ainda está em cima do muro. Ainda quer esperar mais uns dias. Pastor, esse negócio é sério. A responsabilidade é muito grande. Não dá para mim. Então fica em cima do muro. A não ser que alguém não possa, realmente não possa, tem alguma coisa que impeça. Mas para quem pode, vive em cima do muro, porque tem medo de se declarar publicamente para Jesus. Jesus, ele entregou a própria vida, foi levado, foi no alto, todo mundo olhando para ele. A Bíblia nos fala que ali era uma morte de vergonha, morte de cruz. Ele não teve vergonha de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Convido a igreja para ficar de pé. Aleluia. Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor Jesus? Antes de eu fazer a leitura do pão, se tem alguém, eu convido aqui. Tem alguém? Assim como aquela serpente curava, para quem olhava para ela, cura física, Jesus, ele traz a cura completa da alma, cura espiritual. Nós vamos já participar do culto de Santa Ceia. Tem alguém que deseja oração, deseja reconciliação, deseja voltar para o Senhor? Nós queremos orar por você, a oportunidade, porque senão nós vamos já ler o texto aqui referente à Santa Ceia. Tem alguém que deseja vir? Se tem, a oportunidade. Aleluia. 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 Tem mais alguém que deseja vir? Se tiver alguém, nós convidamos. Se não tiver, nós vamos orar neste momento pelos irmãos que estão aqui. Senhor Deus, está vindo os irmãos, deixa os irmãos vir. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, nós apresentamos teus filhos, Senhor, que estão aqui, Senhor, agora, ó Deus, pedindo oração. Dá um abraço de perdão, Senhor. Meu Deus, cura de todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, meu Pai. Pedimos a tua graça, Senhor, purifica, renova, lava com teu sangue precioso. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre os teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus, amém.